funcionavam as coisas nos Estados Unidos, até que a nossa amiga Rosa Parks resolveu mostrar o que ela pensava. Ela era negra, e um dia, em 1955, ela não se levantou para dar o seu lugar a um homem branco no ônibus lotado. Ela foi presa. E isso foi como um gatilho para uma revolução que já estava acontecendo nos Estados Unidos. Era a Revolução dos Negros contra umas ideias bem malucas. Em 1876, aprovaram leis que separavam as pessoas, não permitiam que negros e brancos convivessem no mesmo lugar. Era mais ou menos assim, tipo, na sala da sua casa convivem brancos e negros, mas tipo, daqui pra lá são os negros, daqui pra lá são os brancos. Era a lei dos separados mas iguais. É uma coisa bem maluca isso daí. Pois é, tinha escola para brancos e escola para negros, espaços públicos para brancos e espaços diferentes para negros. Naquela época, negros e brancos não podiam nem beber água no mesmo bebedouro. Onde quer que você fosse tinha uma placa, para brancos, para negros. Mas é aí que entra em cena Rosa Parks, a mãe dos direitos civis. Rosa já era militante da Associação Nacional para o Progresso das Pessoas de Cor, uma organização que luta pelos direitos civis dos negros. E antes mesmo daquelas ideias absurdas existirem, já havia acontecido casos de negros indo contra as regras. E aí juntou uma coisa com a outra. Naquele ano, em 1955, a atitude de Rosa levou muita gente pra rua. E olha que eles nem tinham Facebook para ficar compartilhando os eventos e as coisas que aconteciam por aí. Depois que ela foi presa, juntou a galera da comunidade negra local e as líderes negras do Conselho Político de Mulheres, e eles organizaram um boicote ao transporte público. Todos os dias, centenas de negros iam trabalhar a pé, juntos, cantando, felizes. Depois disso, um outro grupo criou a Associação para o Progresso de Montgomery, que era a cidade onde eles viviam, e elegeram Martin Luther King como presidente. A partir daí foi um protesto atrás do outro, mas com detalhe, todos pacíficos, sem violência nenhuma. E isso deixou o governo maluco. Sem contar que o boicote ao transporte deixava o governo sem dinheiro, né? Porque ninguém usava o transporte público, então não tinha o dinheiro da passagem paga. E depois dessa atitude... Eu quase caí. Depois dessa atitude da Rosa e toda a mobilização do pessoal, acabou essa separação racial dentro dos ônibus. Isso aconteceu um ano depois dessa atitude dela. Mas as leis racistas mesmo, que separavam o pessoal em todos os locais, só deixou de existir em 1964, quando enfim passou a valer as leis dos direitos civis. Então a gente pode fazer manifestação sim, pode ir pra rua, pode pedir os seus direitos, mas não precisa de violência. A Rosa Parks usou uma ação civil não violenta e deu super certo. Então ela mostrou que você pode resistir, pode manifestar, fazer revolução, mas sem violência, sempre em paz.